Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Que Deus seja louvado. Bom dia. Estão me ouvindo agora? Bom dia, né? Bom dia, irmão. Que a graça de Jesus esteja Bom dia. nesta manhã e nos habilite mais e mais para vencer, né? Vencer as lutas da vida. Bom, e falando em vencer as lutas da vida, né? Nós precisamos vencer o pecado. Então, o tema de hoje é vencendo o pecado. Irmãos, como nós falamos no primeiro dia, nós estamos vivendo no período de Laodiceia, período esse, né, que começou desde 1844, vai até a volta de Jesus. E nesse período, como nós temos conhecimento, ciência, né, o mundo se encontra numa condição completamente fria em relação a Deus, e o povo de Deus, às vezes morno, às vezes quente, e às vezes frio também, fica aquela sucessão, né, de fases. Mas nesse período de mornidão, nós precisamos também, pela graça de Cristo, alcançar um arrependimento autêntico, porque com arrependimento autêntico, aí sim venceremos o pecado. Então essa precisa ser nossa meta, essa precisa ser nosso estilo de vida pela graça de Jesus. Bom, e nós vamos então ver como fazer para vencer o pecado, né? Irmãos, de todos os problemas que nós temos de enfrentar nesta vida aqui, terrena, certamente o pecado é o maior problema de todos. E, na verdade, o pecado ele é a raiz de todos os problemas, né? Nós enfrentamos, o pecado sempre está ali como intruso, atrelado aos nossos problemas. O pecado, ele é a origem de todo o mal que há neste planeta Terra. Toda doença tem sua origem no pecado, toda confusão tem sua origem no pecado, toda incredulidade de toda espécie tem a origem no pecado, toda dificuldade enfrentada no dia a dia nosso tem origem no pecado, toda dor, toda vergonha, humilhação, angústia, aflição e dúvidas, tudo tem como origem o pecado. Ou seja, o pecado, infelizmente, ele manchou a criação divina, ele manchou o plano perfeito de Deus. Então, o pecado ele é um intruso, ele entrou sem ser convidado, por isso que ele é um intruso. E quando o primeiro casal, Adão e Eva, aceitou pecar voluntariamente contra Deus, aí, então, a sua descendência, toda a raça humana, né, tornou-se pecadores automáticos. Ou seja, a descendência de Adão e Eva, por natureza própria, é pecadora. Por natureza, nós, seres humanos, em nosso íntimo, não conseguimos parar de pecar. Bom, todos os descendentes de Adão, então, tornaram-se pecadores por nascimento, né? Essa é a nossa condição. Somos pecadores por nascimento. Portanto, um bebê com um dia de vida já é um pecador com um dia de vida, apesar de estar inconsciente do pecado e de pecar inconsciente, mas isso não o torna um não pecador. Ele é um pecador, mesmo não tendo consciência do pecado e nem consciência de que peca, mas é um pecador, conforme disse Davi, né? Bom, e não é uma escolha. Pecado, você não escolhe querer pecar. Ser um pecador, você não escolhe. Eu vou escolher ser um não pecador. Você não escolhe, você já é automático. É a nossa condição, por natureza própria. Nascemos intimamente infectados pelo pecado. Desde a nossa fecundação, no útero da nossa mãe, ali, quando houve a fecundação entre espermatozoide e óvulo, naquele momento, naquele intenso momento íntimo, ali foi gerado no nosso DNA o pecado, junto com toda a carga genética do pai e da mãe da gente. Portanto, nós fomos formados pecadores, certo? Vamos conferir isso em Salmo 51,
um salmo bastante conhecido de todos nós, mas vamos ler só para confirmar o que estamos falando. Salmo 51, versículo 5. Então, aqui o salmista Davi, também fazendo referência à sua experiência, ele diz assim: certamente em iniquidade fui formado. Vejam bem, então, quando ele diz fui formado, ele está falando da concepção entre o espermatozoide e o óvulo, ali naquele momento da formação, ele já se foi formado em iniquidade, e ele diz mais, e em pecado, ou seja, agora, no momento do nascimento, da concepção, do momento que a mãe dá a luz, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ele foi formado no pecado, gerado no pecado e nascido no pecado. Essa é a condição da raça humana. Não podemos negar nem fugir disso. Salmo 58, ainda aí do lado, você vai abrir, Salmo 58, versículo 3, e confirma esta verdade triste, que diz assim: desviam-se os ímpios desde o nascimento. Algumas versões falam madre. Andam errado desde que nascem. Então, nós andamos errado desde quando? Desde que nascemos. Por quê? E aí continua mais, proferindo mentiras. Então, o ser humano, ele é um pecado, ele é um mentiroso, desde a madre, desde o nascimento. Essa é a condição nossa como ser humano. Então, olhando diante dessa perspectiva humana, até parece realmente impossível vencer o pecado. Lembrando que, humanamente, não parece, é impossível vencer o pecado. Do ponto de vista humano, irmão, nunca poderíamos vencer o pecado por nós mesmos, em nossa própria força, em nossa própria sabedoria, em nossa própria cultura, em nossa própria inteligência, em nossa própria condição social, financeira, nunca venceríamos o pecado. Essa é uma verdade, também triste, né? Então, a Bíblia nos esclarece que, em nosso estado pecaminoso, somos impotentes para vencer o pecado. Impotentes na luta para tirá-lo de nosso DNA, tirar de nossa vida e parar de pecar. Livro de Jó, voltando um pouco, antes de Salmos, Jó 14, versículo 4. Jó diz uma verdade, de acordo com o que estamos falando aqui. Jó diz assim: quem do imundo tirará o puro? E ele responde: ninguém. Então, em outras palavras, realmente, ninguém pode parar de pecar. Ninguém, por si mesmo, ainda que seja com toda a sua inteligência, com toda a sua experiência humana e o que for de auxílio terreno, ele não conseguirá parar de pecar. E essa foi uma das razões porque Jesus Cristo, um homem nascido sem pecado e de forma sobrenatural, não por meio de uma concepção natural de homem e mulher, não foi assim que Maria se engravidou, não por meio de uma fecundação normal, como todos nós nascemos, não foi assim que Maria engravidou. Então, foi por meio dessa obra sobrenatural que Maria teve um filho, e esse filho era Jesus Cristo, foi Jesus Cristo, que Deus se encarnou na pessoa de Jesus, e então nasceu neste mundo para várias coisas. Uma delas, dá-nos o poder de vencer o pecado em nossa vida aqui neste mundo terreno, como ele mesmo venceu como homem, como ser humano, como um ser de carne e ossos, em sua pele venceu o pecado. Vamos agora para João, Evangelho de João, capítulo 8. E aqui nós encontramos a declaração de Jesus de que ele deu um golpe final e fatal no pecado. João 8:44, ele diz assim, falando para os fariseus: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, ele declara aqui que, realmente, o diabo era o autor do pecado e o ser humano, por natureza, ele está fazendo aplicação aqui aos fariseus, mas está
colocando a raça humana aqui, e vocês pertencem ao vosso pai, o diabo. Então, o ser humano, irmãos, foi vendido por nada e comprado por sangue. Vendido por nada porque Adão se entregou para Satanás. Vendeu-se, ele, Eva e a raça humana toda. Vendeu-se por nada, simplesmente por nada. Adão não estava com fome quando comeu aquela fruta. Eva também não estava com fome, não tinha nenhuma necessidade. Vendeu-se por nada de graça. E então Jesus aqui faz, infelizmente, a aplicação de que a raça humana pertence ao diabo. Mas ele veio para destruir esse pertencimento. Ele veio para isso, para vencer. Bom, e qual era o segredo de Cristo para manter-se afastado do pecado? Porque Cristo venceu o pecado como homem, não como filho de Deus. Devemos entender isso aqui. Porque se ele venceu como filho de Deus apenas, então nós não teríamos esperança nenhuma. Ele venceu como homem, sim. Mas qual foi o segredo? Qual foi, de fato, por Jesus ter vencido? Não apenas pelo fator dele não ter tendências pecaminosas, que é outra diferença entre Jesus e nós. Jesus não tinha essa inclinação para o mal que nós temos. Porém, ele foi tentado por Satanás 100 vezes mais do que nós. Então, a chance de Jesus cair em pecado era real. Bom, então é bom lembrar que Adão e Eva, irmãos, também não tinham tendências a pecado no Éden. Não tinha inclinação para pecar. E pecou. Certo? Lúcifer no céu também não tinha tendências para pecar e pecou. Os anjos no céu não tinham inclinação para o pecado e aceitou a mentira de Lúcifer e pecou. Então, o fator de Jesus não ter tendências para pecar não lhe deu vantagem em relação a nós. Então, precisamos entender isso aqui. Então, o segredo de Cristo não foi esse. Não foi o fato de não ter inclinações. Foi outro. Será, então, que Jesus venceu o pecado porque ele era Deus? Com o seu poder, então, ele usou para vencer? Também não. Porque Cristo não poderia usar o seu poder pessoal de Deus para expulsar a tentação ou para lhe blindar. Também não seria isso, senão ele não seria nosso exemplo. Então, o que Jesus teve que fazer para vencer o pecado? Primeiro ponto que ele fez se encontra em Filipenses. Paulo escrevendo, Novo Testamento, vamos abrir lá. Capítulo 2. Para vencer o pecado no seu campo de batalha, olha o que Jesus fez. Filipenses 2, 6 a 8. Portanto, assim... desculpa, estava em Colossenses. O vento aqui virou a folha. Filipenses 2, 6 a 8. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, qual foi o segredo de Jesus a princípio? Primeiro passo, esvaziar de si mesmo. Jesus, sendo Deus, fez isso, né? Não precisava, e até certo ponto não deveria, mas fez. Nós, ao contrário de Jesus, sendo pó, às vezes queremos ser Deus, queremos ser o melhor, queremos ser o mais bonito, o mais apresentado, o mais aparentado, o que fala melhor, o que se destaca mais. E esses sintomas nasceram no coração de Lúcifer, é bom lembrar isso. Então não podemos querer isso aqui. Nós só teremos sucesso e vitória quando seguimos os passos de Jesus. Sendo Deus, se humilhou-se, se fez homem, se rebaixou por livre e espontânea vontade, e ali continuou na posição de servo. Aqui está um dos segredos de Jesus, posição de servo perante Deus. Então, logo o segredo de Cristo vencer o pecado, vai começar passo a passo desta forma, se humilhando, se fazendo numa condição de submissão perante Deus, numa condição de necessitado. Olha só, estamos falando de Deus, Cristo é Deus, e Cristo se fez numa condição de necessitado perante o Pai, para vencer o pecado. Agora, João, vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 6, e vejamos agora outra declaração de Jesus, de forma maravilhosa, né, e poderosa, que ele deu sobre sua vida. João 6, 38. Então, ele diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Os irmãos estão percebendo o segredo e a força de vencer o pecado? Primeiro, ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua exaltação,
de toda a sua posição, ele se submete, se esvazia, depois se submete e põe numa posição de servo. Agora, nesse versículo, ele abre mão da sua vontade. E sendo Deus, ele não tem mais vontade própria. Percebe? Os irmãos estão vendo os passos que Jesus deu para vencer o pecado, é os mesmos que nós teremos que dar se queremos vencer. O próximo texto se encontra em João ainda, Evangelho, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus se esvazia, torna-se submisso, submete sua vontade ao Pai, não tem mais vontade própria, agora ele coloca a vontade de Deus acima do alimento terreno, acima da sua sobrevivência humana aqui nessa terra, estava a vontade dele. Irmãos, aqui estão os passos para vencer o pecado, passo a passo a gente vai percebendo que aqueles que, como Jesus, que como Enoque, colocam a vontade de Deus acima da sua sobrevivência humana, acima da sua segurança, essas pessoas irão vencer o pecado. Então, assim, nosso maior desafio não é em si mesmo vencer o pecado diretamente, irmãos. Nós vamos vencer pelo poder de Deus o pecado. Mas nosso maior desafio não é vencer o ato de falar mal dos outros, o ato de cobiçar, o ato de ficar irritado e de ofender os irmãos, que tudo isso é pecado. O ato de roubar a Deus, como nós vimos na lição da escola sabatina, o ato de perder a paciência e gritar com as pessoas. Então, nosso maior desafio não é vencer o pecado em si, na prática, como vocês estão percebendo aqui. Nosso maior desafio, primeiro, antes de vencer o pecado, é submeter a Deus. Porque se a gente se submete a Deus, o pecado vai ser vencido, automaticamente. Mas manter essa relação de dependência com Cristo, como ele tinha com o Pai, manter uma relação de mortificação do eu, percebe? Manter uma relação de anular-se a si mesmo, em sua própria vontade, perante Deus, esse é nosso maior desafio. Como o exemplo de Jesus em mente, que nós estamos falando, de que ele se submeteu, se esvaziou, abriu mão de sua vontade, colocou a vontade do Pai acima da sua sobrevivência humana. Então, com esse pensamento em mente, eu quero colocar aqui 5 passos para vencer o pecado. Vai ficar gravado, mas se você também quiser anotar, são 5 passos que nós precisamos dar todo dia, diariamente. E se nós estivermos revestidos da justiça de Deus, o passo, ele será possível, será uma realidade, e venceremos pela graça de Deus. Percebe? Então, dos 5 passos que nós precisamos dar para vencer o pecado diariamente, porque essa vitória é diária, semanal, mensal, anual, e uma vida toda. Isso dura uma vida toda. Isso não para nunca. Isso não vai chegar um momento que você, venci o pecado, estou tranquilo agora. Não vai existir isso. Só quando você estiver dentro da sepultura. Então, enquanto você não está dentro da sepultura, a luta vai continuar o tempo todo. Então, primeiro passo, vigilância e oração. Ninguém vence o pecado sem vigilância e oração. Mateus 26, 41. Olha a referência aí. Vamos ver, então, o que Jesus falou. Então, eu preciso manter vigilante para vencer o pecado e em espírito de oração. Mateus 26, 41. Jesus disse assim para os discípulos, vigiai e orai. Percebe? Não tem como você desmembrar a vigilância da oração. Não tem como você só vigiar e não orar. Não existe isso. Ou você só orar e não vigiar. Vigilância e oração são 2 coisas que acabam se fundindo e na prática, tornando uma só. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto mas a carne é fraca. Então, irmãos, nós sabemos que nossa carne é fraca por natureza. Tanto a estrutura física, biológica, como a estrutura do nosso caráter é fraca. Porque existem tendências pecaminosas dentro de nós que nos puxa para pecar. Por isso que Jesus diz que a carne é fraca. É nesse sentido que ela é fraca. Agora, a gente não pode também, porque a carne é fraca, se apegar a isso aqui e viver no pecado. Ou, quando pecar, tentar dar a desculpa para nós mesmos, a carne é fraca mesmo, né? Eu pequei. Não podemos nos acostumar com essa ideia, porque senão nunca vamos vencer o pecado. Então, ninguém vence o pecado sem vigilância e sem oração. Por isso que nós temos que ser homens e mulheres de vigilância e de oração. E nossas orações têm que ser mais ou menos nessa direção aqui que Jesus ensina. Quando ele disse para os discípulos, né, vigiar e orar para que não entrei em tentação. Nós temos que diariamente, irmãos, vigiar, mas orar nesse sentido. Senhor, não me deixe cair nas tentações hoje.
Mas se ela vier, me dê força para vencer. Me dê o poder de Deus. Então, ao orar nisso, a gente também tem que fazer de tudo para não se colocar em tentação. Porque tem pessoas que se colocam na tentação o tempo todo. Tem pessoas que ficam vendo em celular, em computador, aquilo que não deve ver. E se expõe à tentação o tempo todo. Seja homem, seja mulher, faz isso, né? Então, a gente tem que cuidar para pedir a Deus para não cair em tentação e a gente colaborar. Não colocar no meio da tentação facilmente. E oração não é só de joelho. Claro que a oração primordial é no quarto, sozinho, com Deus, de joelho. Mas a oração é um espírito de oração, é o tempo todo. É uma vida de oração, o tempo todo. Andando, falando com as pessoas, tem que estar orando a Deus, dentro do ônibus, dentro do carro, trabalhando, lavando prato, lavando roupa, andando na rua. Foi assim que Enoque andou com Deus. E nós só andaremos com Deus assim. Então, marcamos o primeiro ponto para vencer o pecado, é vigilância e oração. Vamos ver o segundo ponto? O segundo ponto para vencer o pecado é buscar a graça de Deus diariamente. Hebreus, capítulo 4, 16. Precisamos buscar a graça de Deus diariamente. E como falamos, isso não para nunca, não acaba nunca. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, buscar a graça diariamente. Você não deve buscar a graça de Deus apenas quando está diante da tentação. Não. Você vai cair se fizer isso. Se buscar a graça de Deus, quando a tentação chegar, apenas quando a tentação chegar, o risco de cair é grande. Paulo nos ensina que devemos buscar a graça de Deus em tempo oportuno. Quando é o tempo oportuno? É agora, é o tempo todo. Então, eu só venço o pecado quando eu busco recursos suficientes, com antecedência, para vencer o pecado. Então, se seu pecado é perder a paciência, ficar irritado com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com os irmãos da igreja, e dar uma resposta dura, se o seu pecado é esse, então o que você tem que fazer? Você tem que buscar a oração antes do momento de tensão chegar, antes do momento de estresse chegar. Então, você tem que estar lá o tempo todo, ajoelhando, orando, mortificando o seu eu, submetendo sua vontade a Deus, vigiando. Mas quando você percebe que o momento está ficando quente, a situação está ficando estressante, você buscou, como diz Paulo, em momento oportuno, a graça de Deus, e ali naquele momento Deus vai te dar mais graça para você não responder o irmão de forma dura e grosseira. Percebe, irmãos? Então, assim, ninguém vai vencer o pecado buscando a graça só naquele momento. As pessoas dizem assim, na hora da tentação, você cante um hino, viu? Você começa a citar texto na sua mente. Se ele não buscou uma reserva com antecedência, sozinho com Deus, não é cantar hino, não é recitar texto de cor que vai livrá-lo de pecar, não. Percebe? É o estilo de vida com Deus lá atrás. Não é um momento de um hino. Aí ele vai buscar um hino, fica até em pânico, né? Buscando um hino. Qual hino que eu vou cantar? Ou buscando um texto. Não, o momento é antes. Então, primeiro passo, vigilância e oração. Segundo passo, buscar a graça de Deus diariamente. Terceiro passo. Aí agora sim, você já está um homem ou uma mulher de vigilância, de oração. Você já tem recursos da graça em sua vida, abundante, que você está buscando. Agora o terceiro passo, você resiste ao diabo. Resistir ao diabo é o terceiro passo. Fica mais fácil resistir ao diabo quando você é de oração e de vigilância e quando você busca a graça de Deus diariamente. É o terceiro passo, resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver? O texto é bastante conhecido de nós, né? Onde o apóstolo Tiago diz para resistir o diabo que ele vai sumir da nossa frente por um tempo, né? Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Tiago dá a receita aqui também, é interessante observar que para resistir ao diabo, você tem que primeiro sujeitar a Deus, porque você não tem como sujeitar a dois senhores, e não tem como resistir a dois senhores. Então, você se sujeita a um senhor, que é Deus, e resiste ao diabo automaticamente, porque a força vem dele para resistir. Mas as pessoas querem resistir ao diabo, irmãos, sem se sujeitar a Deus. E aí acham a maior dificuldade do mundo de vencer o pecado. E com certeza é mesmo. Se ele não se sujeita a Deus, como que ele vai resistir ao diabo? Onde ele vai encontrar força nele para resistir ao diabo? Se o diabo é 100 vezes mais forte do que nós? Então não vamos encontrar. Então nós temos que encontrar então alguém que é 100 vezes mais forte que o diabo, que é 1 milhão de vezes mais forte que ele.
E esse alguém é Jesus. Então, sujeitar a Deus e resistir ao diabo, esse é o terceiro ponto para vencer o pecado. Vocês percebem que os 5 passos, eles são progressivos. Quem é de oração e vigilância, busca a graça de Deus diariamente. Ao buscar a graça de Deus diariamente, ele resiste ao diabo. Percebe? Então, nós vamos vendo que os 5 passos são progressivos, irmãos. É uma escala em ordem. Bom, e resistir ao diabo, lembre-se disso. É uma obra de uma vida toda. É claro que, como diz o Tiago aqui, você resiste ao diabo, ele foge de você por um tempo. Ele viu que você está sendo resistente e resiliente ao lado de Deus e está seguro no braço potente dele. E então ele vê que, olha, no momento eu vou deixar essa pessoa em paz aqui e vou perturbar outro lá na frente. Então lembre-se disso, nenhuma tentação, nenhuma prova é eterna. Então se você está passando por uma prova e está sentindo tanta dificuldade na sua vida, continue firme na presença de Deus, resistindo ao diabo, que por um momento ele vai te deixar em paz. Ele vai fugir de você e vai buscar outro. Ele pode até voltar depois, mas continue resistindo, que ele vai ficar nesse ciclo. Deixa você em paz, vai buscar outro. Daqui a um tempo ele manda outra tentação, outra prova, aí ele insiste, viu que você é resistente, deixa você em paz, vai buscar outro. Ele vai ficar nesse ciclo, até o fim da nossa vida. É esse ciclo mesmo. Bom, vamos agora ao 4º passo. O 4º passo que nós devemos ter para vencer o diabo é não ceder. Ou seja, se você já se acostumou a resistir ao diabo, pela graça de Cristo, naturalmente você não vai ceder, porque você está ali na presença de Deus resistindo. Vamos ver o texto de Provérbios, para confirmar isso aqui. Provérbios capítulo 1, versículo de Provérbios 1, 10. Capítulo 1, versículo 10 de Provérbios, diz assim: Filho meu, Deus apelando para nós, se os pecadores te quiserem seduzir, olha só, não os cedas. Percebe? Não o cedas, não o consintas, ou em outras versões, né? Não o permita. Então, o 4º passo é esse aqui, irmãos. Não ceda. Se você aprendeu a ser um homem e uma mulher de oração, a buscar a graça de Deus diariamente, a resistir ao diabo, você não vai ceder. Vocês entenderam agora como que os mártires no passado venceram? Que o diabo, usando os seus instrumentos humanos, né, para causar dor e sofrimento aos servos de Deus no passado, eles não cediam, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, não cediam, não negavam o nome de Jesus. Por quê? Porque os mártires, irmãos, eles eram homens e mulheres de oração. Os mártires buscavam a graça de Deus o tempo todo. Os mártires resistiam ao diabo. Os mártires, então, não cediam. E ali estava o segredo da sua força. Vinha da oração, da graça de Deus, da resistência ao diabo e de não ceder. E assim, o pecado cada dia mais iria sendo vencido na carne dos fiéis do passado. Eles venceram o pecado em sua carne, pelo poder de Deus, dando esse passo. E o último passo, que é automático, se você seguiu a receita divina, dando os 4 passos, o 5º passo você dará de forma automática. E ele também é indispensável para vencer o pecado. O 5º passo é revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Você deve se vestir de Cristo em sua vida, em sua alma, em seu corpo, em seu ser, em sua mente. O texto é o de Romanos. Vamos abrir Romanos, capítulo 13, versículo 14. Então, Romanos 13, 14 demonstra que nós devemos se revestir de Cristo. Diz assim: antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, quando você se reveste de Cristo, você não permite que a concupiscência da carne te domine mais. Porque você agora não é mais você que vive, como diz o apóstolo Paulo, é Cristo que vive em você. E Cristo abomina o pecado. Cristo odeia o pecado, irmãos. Cristo, ele tem a coisa mais asquerosa do mundo para Cristo, é o pecado. E se nós estivermos, então, dado esses 5 passos, vencemos o pecado pela graça de Deus. E continuamos vencendo dia a dia. Que pecado você não vence hoje e pronto, pode ficar tranquilo agora para o resto da sua vida. Não é assim. Pecado você, ao vencer, você continua vencendo dia a dia. E se nós estivermos assim revestidos de Cristo, dando esses 5 passos, Cristo fará o trabalho de vencer o pecado em nós. Percebe? Vejamos agora a ação da justiça de Cristo na vida daqueles que estão lutando para vencer o pecado. Qual é a ação da justiça de Cristo? 1 João, vamos lá na carta de João,
perto de Apocalipse. 1 João 3,3. Então, 1 João 3,3 diz assim: e todo o que nele, em Cristo, tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quem tem a esperança de Cristo na sua vida, é um trabalho progressivo, a purificação do pecado. Ele vai purificando a si mesmo, cada vez mais, dia a dia. Versículo 5, desse mesmo capítulo 3. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e em Jesus não há pecado. Então, qual é o plano de Jesus na nossa vida? Tirar os nossos pecados de nós, para que nós vivamos completamente sem ele, sem o nosso pecado. Versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Aqui o apóstolo está falando do pecado conhecido, daquele pecado que você sabe que é pecado mentir e mesmo assim ainda mente. Você sabe que é pecado adulterar e mesmo assim adultera. Você sabe que é pecado prostituir e mesmo assim prostitui. Você sabe que é pecado não devolver o dízimo. Você sabe que é pecado quebrar o sábado e mesmo assim ainda faz. É esse pecado aqui de rebelião que ele está falando. Todo aquele que comete pecado, no versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho do Homem se manifestou, para destruir a obra do diabo. Então, Jesus veio aqui também, além de honrar a lei de Deus, morrer pela salvação, mas Jesus veio para destruir o pecado na sua vida. Eliminar o pecado da sua vida. Você tem que eliminar, pela graça de Cristo, o pecado, antes mesmo do seu nome ser chamado, né? Lá nos livros dos céus. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus, olha só, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando mais, porque é nascido de Deus. Então, a vitória do pecado, contra o pecado, será uma realidade na vida daqueles que estão lutando com Deus, buscando o poder de Deus, a graça de Deus para vencer. Então, será uma realidade isso aqui. Ele não vive na prática do pecado. Ele pode até, irmãos, pecar. O pecado, na vida do cristão, ele é um acidente, um momento de vacilo, um momento que você deixou de orar, um momento que você deixou de vigiar, mas o pecado na vida dele não será uma constante, diária, semanal, mensal, não será. Vai vencer por completo o pecado na vida dele. 1 Coríntios 10, 13, ainda nos diz outro texto bastante interessante, nos diz assim o apóstolo: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que vocês possam resistir. Antes, com a tentação, dará o escape. Então, chegará um momento, pela graça de Deus na nossa vida, que toda tentação terá um escape. Na verdade, já tem, basta nós buscarmos. Então, Deus é tão fiel que toda tentação que vem sobre você não é sobrenatural, ela é humana. E se ela é humana, ela pode ser vencida pelo poder de Deus. Tá certo? O Espírito de Profecia também nos esclarece a mudança que, passo a passo, será dada na vida de todo aquele que recebe de Jesus em sua alma, que se reviste de Cristo. Eu vou ler aqui. Grande Conflito 608, diz assim: no coração renovado do crente há ódio e decidida resistência contra o pecado. Percebe, então, no coração do crente, o ódio não é contra o irmão, o ódio não é contra a irmã, não é contra a lei de Deus, não é nem contra o ímpio. No coração do cristão renovado, há ódio e decidida resistência contra o pecado. Isso significa que esse crente, ele, pela graça de Cristo, ele odeia o pecado em todas as suas formas, o pecado já não mais o atrai, e ele resiste ao pecado. Portanto, pela graça de Cristo, ele está vencendo o pecado. O outro texto do Grande Conflito, na 650, diz assim: os fiéis, pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua desgraça. E para o pecado, eles olham com ódio. Percebe, irmão? Então, essa é a experiência que precisamos olhar, ter pela graça de Cristo. O seu pecado, aquele que te assalta constantemente, você tem que, pela graça de Cristo, dia a dia, seguir aqueles 5 passos ao vencer, e você vai olhar o seu pecado com ódio. Quer dizer, o seu pecado não mais te atrai, ele te repele, assim como era com Cristo. Grande, desejado de todas as nações, página 668, diz assim: quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Então, o segredo para vencer o pecado: conhecer a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer. Como é menor que conhecer. Mediante, olha, o apreço, diz o texto final, do caráter de Cristo. Então, você tem que meditar no caráter de Cristo todo momento. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus,
o pecado se nos tornará aborrecível. Onde está o pecado mais na vida dos cristãos? Fiéis a Deus? Desaparece pelo poder de Deus. É verdade, irmãos, que nós somos pecadores por natureza, não podemos esquecer disso. E só deixaremos de ser pecadores na volta de Cristo. Mas, a partir do momento que nos aproximamos de Deus, nós nos rendemos a Ele, não temos mais vontade própria, demos aqueles 5 passos e então vencemos o pecado pela graça de Cristo. Mas não deixamos de ser pecadores. Precisamos entender uma coisa. Seremos pecadores até a volta de Cristo, mas pecadores redimidos. Percebe? Ou seja, pecadores que venceram o pecado. Então, meus irmãos, quero chegar na fase conclusiva. É extremamente necessário, diariamente, dobrar nossos joelhos a Deus, viver confessando nossos pecados a Ele, e ter uma vida de contínua dependência, de submissão a Ele, e Cristo nos dará o poder para resistir ao pecado. Pois, quanto mais tempos passarmos com Cristo em intimidade, mais força receberemos dele para vencer o pecado. Percebe? Os caminhos que trilhamos quando estamos com o Pai Celeste não serão fáceis. Ele falou, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para mim. Mas, se ficarmos firmes na dependência de Cristo, jamais seremos dominados pelo pecado. Pois aquele que nos pede para vencermos, ele nos dá o poder para vencer. Foi com Paulo, será comigo, será com você. Percebe? No demais, irmãos, fiquem com a palavra de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer o pecado. Você não deixará de ser pecador, mas você pode vencer o pecado em sua vida, e o pecado será algo nojento na vida nossa. Essa experiência nós podemos começar a adquirir hoje, agora. Lembre-se disso. Vigilância e oração. Sem ela, ninguém vai vencer. Depois da vigilância e oração, você precisará buscar a graça de Deus diariamente. Depois você precisará resistir ao diabo. Depois você não deve ceder mais. E por último, revista-se de Cristo e saia vitorioso sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.